Pronto, eu iniciei a gravação, Marcelo. Olha, a gente está aqui numa conversa preliminar que daqui a pouco nós vamos trabalhar aqui com a turma de inovação, né, do curso de gemologia da Universidade Federal do Espírito Santo. E ele é um curso muito interessante porque ele tenta preparar o estudante para toda a cadeia produtiva das gemas, joias e afins, sabe, Marcelo? Foi uma professora chamada Sônia, ela era da área de economia, e na imaginação dela, ela viu que o Estado tinha um potencial de produção mineral muito interessante. E você sabe que se a gente tira o mineral da terra, ele adquire um valor. Se você lapida esse mineral, ele passa a ter um valor maior ainda. E se essa lapidação vira joia, o valor aumenta significativamente. Então ela falou, por que não preparar os profissionais para atuar dentro dessa cadeia toda? Então é o único do Brasil, ele tem áreas de gestão, de administração, marketing, tem a área ligada com a gemologia, da geologia especificamente, e tem também a área ligada à área de design, né, para a transformação disso. Então, acaba sendo um curso multidisciplinar que prepara o estudante, o egresso, para atuar em qualquer ponto dessa cadeia. Então, uns vão trabalhar com certificação, identificação e certificação de gemas, outros vão para a área de produção, na área de projetos de design, na área de gestão de empreendimento nesse setor. E aí, claro, tem que ter uma disciplina ligada com a inovação, né? E por isso que a gente está tentando aqui com os estudantes dessa disciplina que eles possam efetivamente ter uma experiência prática dentro da academia, né? No momento que está na academia, a gente não tem um compromisso comercial, mas a gente pode simular um ambiente aqui. Mas eu achei muito interessante a sua fala aqui nesses preliminares. Você estava contando um pouco da sua formação aí, né? Você me disse que você era veterinário, não é isso? Médico veterinário, não é isso? Mas falei. Exato, mas antes de mencionar, repetir esse relato, eu gostaria de parabenizar e a professora que teve esse brilhante insight, parabenizar você, porque eu vi o resultado do trabalho que você vem desempenhando junto com a turma, altíssima qualidade, material que eles desenvolveram, e parabéns ao UFES por ter tido dado essa abertura à professora para criar essa disciplina. Exatamente, eu sou médico veterinário, trabalhei durante mais de 20 anos nessa área, sou apaixonado ainda até hoje pelos animais, mas a partir do momento que eu comecei a me tornar um insatisfeito e produtivo, que eu sempre fui um contestador, porque o inovador ele tem que ter esse espírito de contestar, de querer melhorar o ambiente ao redor dele. E uma das coisas que me motivou a despertar esse meu espírito empreendedor, inventor, cientista, foi justamente quando eu me deparei com uma situação que para mim era inconcebível. Eu fui criado no Rio de Janeiro, vinha passar férias no Espírito Santo, mas não tinha um setor rural. Foi até engraçado que eu fui ver, a primeira vaca que eu fui ver foi na universidade, no parquinho lá que eles tinham, enfim. E quando eu fui numa aula prática, primeira aula de cirurgia dentro do hospital, tudo higienizado, anestesia, asepsia, foi o preenchimento dos meus sonhos. Quando eu fui no omelete feito nas fazendas, sem anestesia, uma forma brutal, eu achei aquilo um absurdo, um contrassenso, como que quem é preparado para prover qualidade de vida, bem-estar e saúde aos animais pode ser anuente com uma prática dessa. E eu fui convencido, entre aspas, que aquilo era uma prática recorrente, uma prática comercialmente viável, que não tinha como mudar. E o problema. E foi então que eu busquei, pesquisei e as possibilidades que existiam de alterar esse processo, e até que eu cheguei na castração química, que é utilizada nos Estados Unidos. E fui procurar saber por que não se usava em animais.
né? E foi aí que eu busquei nos bancos de patente, que a gente vai até comentar sobre isso hoje, a questão da prospecção. Alguns gaps, né, que é isso que é o benchmark é bom, a gente queria sem sofrimento, e na sequência desenvolvi também o tratamento anti-câncer, mas ratificando o que eu havia dito para você também. Marcelo, a gente está com... Quando você mencionou sobre a inovação no gerar nota fiscal, que é o caso da sua disciplina. Marcelo, a gente está com algum problema na nossa conexão. Mas tá? eu lhe disse, ratifico, que para mim inovação... Pois não? A gente está com algum problema na conexão. Eu não sei se é seu sinal ou meu. Viu? Que pena. Sua imagem tinha sumido. Você Agora tá... você pode... Vamos tentar fechar nossas imagens para ver se a sua fala chega... Está normal, mas você congelou aqui. Agora voltou. Vamos lá. Consegue me ouvir agora melhor? Está melhor. A minha conexão... Eu tive algumas reuniões hoje e correu tudo bem. Eu acredito que deve ser alguma instabilidade no sistema. Vamos lá, daqui a pouco a gente tenta abrir para Mas eu não sei até onde você ouviu a minha... você estava falando que você vinha de férias para o Espírito Santo e se envolveu aqui com uma atividade no hospital, não foi? Em algum local de saúde e ficou impressionado com a forma que eles agiam lá, é isso? Não, essa minha experiência foi em Viçosa, na universidade, quando eu estava cursando a medicina veterinária. Consegue me ouvir bem agora? Certo. Consegue me ouvir bem? Foi. Sim, estamos ouvindo bem, pode falar. Então. E eu estava comentando que na minha experiência prática da medicina veterinária, no hospital veterinário, onde todos os processos são feitos rigorosamente dentro da técnica da preservação do bem-estar animal, com anestesia, todos os cuidados de asepsia, eu fiquei muito feliz em estar participando daquele momento. Quando eu fui participar de uma aula prática no campo e eu vi que o processo de castração era feito de forma massiva, né, feita de forma quase coletiva, sem nenhum procedimento anestésico nem sedativo, inviável, questionei realmente você anestésia e era. E foi então que eu comecei a procurar uma alternativa. Foi aí que meu espírito de inventor, de inovador, aflorou. Fiz pesquisas em relação às formas de castração não cirúrgica existentes, aí cheguei na castração química dos Estados Unidos, é uma prática ainda em alguns estados, para os pedófilos, e procurei ver o porquê que não se usava em animais. E as pesquisas que eu vi, que todas as tentativas foram fracassadas. Então eu comecei a fazer pesquisas, testes, usando substâncias naturais, princípios ativos naturais, a bromelina do abacaxi, a papaina do mamão, o ácido lático do leite, e acabei desenvolvendo uma solução eficaz, indolor, que conseguiu substituir esse método traumático por um método indolor, um método eficaz e com uma única aplicação sem nenhum efeito colateral. E na sequência desenvolvi o tratamento do câncer, baseado nesses mesmos princípios ativos, e na sequência eu comecei a viajar pelo mundo, fui premiado aqui, premiado em 13 países, e comecei a entender que a inovação era muito mais abrangente do que só a área da medicina veterinária. Foi aí que eu acabei mergulhando nesse universo de inovação, de startups, e até hoje eu estou aí. E só finalizando essa retomada que a gente havia conversado, quando eu te disse que, na minha visão, a inovação é mais abrangente, é mais holístico o processo de inovação. Eu costumo dizer que a inovação ela se dá em qualquer área da nossa vida, quer seja no negócio ou na nossa vida pessoal, desde que ela
eu costumo dizer que inovação não necessariamente é o que gera nota fiscal, mas é o que gera uma agregação de valor. Essa agregação de valor pode ser num processo, num produto, num serviço, ou também na sua qualidade de vida, a partir da mudança de um hábito não saudável para um saudável. É interessante, Marcelo, veja só, a gente pode começar a sua apresentação e eu queria, se você permite, de deixar livre se algum estudante aqui quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, você pode permitir durante a sua apresentação, pode ser assim? Não, na verdade, você antecipou o meu pensamento. Eu ia pedir a você, porque eu me sinto extremamente mal fazendo uma apresentação onde não ocorre interação. Infelizmente, eu não pude estar aí fisicamente, mas eu prefiro sempre, quando possível, uma apresentação física. Deixa eu compartilhar minha tela. Consegue ver? Deixa eu botar aqui em destaque, peraí um pouquinho. Deixa eu colocar em modo tela cheia. Aí você me diz, por favor. Está aparecendo? Está aparecendo aqui. Deixa eu alterar aqui o layout da nossa apresentação. Destaque, por favor. Eu coloquei em tela cheia aqui, mas não sei se para você está aparecendo como tela cheia. Para vocês. Aqui ela aparece sua tela, mas deixa eu ver se eu consigo botar a tela cheia aqui também. É porque eu costumo colocar no modo de apresentação de leitura, mas por questões tecnológicas aqui, eu não sei porque não está aparecendo. Deixa eu voltar. Normalmente aparece no menu inferior aqui o modo de leitura. Mas você está no PowerPoint, aperta a tecla F5. Não, então, eu apertei F5, está no F5 agora. Para mim está tela cheia, mas para você não, né? Não, para mim não. Então, mas outra opção que eu sempre utilizo é utilizar o modo leitura. Eu vou naquele menu inferior e coloco o modo leitura, mas não está aparecendo para mim esse menu. Dá para vocês verem bem aí? Dá para as pessoas verem. Pode falar, tranquilo. Então dá. Então, olha, fiquem à vontade. Prazer estar com vocês, embora não esteja os vendo ou as vendo. Obrigado, professor Spinazzi, pelo convite, pelo honroso convite. E eu vou conversar um pouco com vocês hoje, falar um pouco da minha história, da minha trajetória, e a partir de alguns pontos eu vou mostrando a vocês quais foram as minhas dificuldades, quais foram as minhas dores, alegrias, tristezas desse trajeto de transformar um projeto acadêmico, no meu caso científico. Não necessariamente um negócio tem que prover de um projeto científico, pode ser de um projeto acadêmico. Quem estuda direito, quem estuda administração pode muito bem criar um negócio a partir dessa área, mas no meu caso foi realmente científico. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo e só ratificando, deixo aqui registrado a minha intenção que vocês me interrompam o maior número de vezes possível. Isso vai ser bom, vai significar que vocês estão prestando atenção aqui, né? Então, Marcelo, antes de você começar, fazer uma pergunta para você. Eu mandei alguns trabalhos para você do semestre anterior, você disse que tinha visto. Né? Esses são uma tentativa de fazer uma inovação no campo prático aqui. Você acredita que esse tipo de material poderia virar negócio? Não precisa responder, você pode colocar isso como um questionamento nosso aqui, entendeu? É uma pergunta guia, vamos dizer assim. Não, perfeito. Eu assisti a todos, identifiquei valor, percebi valor no que me foi apresentado e não tenho a menor dúvida que é possível sim transformar-se em negócios alguma daquelas iniciativas. Tem potencial. O mercado, nesse segmento, é um mercado comprador, é um mercado demandante. A gente sabe que a gente não está falando aí... Eu até vou mencionar mais na frente, mas só adiantando, aproveitando a oportunidade, eu não gosto de usar essa palavra dor, identificar a dor do mercado, a dor, porque como a tradução literal do inglês, né, o pain point, a ponto de dor, e o brasileiro ele usa de forma indiscriminada, mas eu não gosto, porque eu acho que é muito generalista. Quando você fala um negócio nessa linha, por exemplo, de gemologia que você vem trabalhando, você não vai tratar nenhuma dor de ninguém com uma joia de joias
pedras semi ou preciosas, você vai sim satisfazer um desejo de consumo que diz respeito à questão mesmo social, né, do valor social que a pessoa se identifica quando utiliza um determinado acessório. Então, isso não é nenhuma dor, você está resolvendo, você está entregando para aquele consumidor um produto que vai fazer com que ele tenha destaque na sociedade, da forma que ele achar mais interessante, na sua autoestima sendo ampliada. Então, eu acho sim que tem grandes possibilidades de serem criadas aí empresas a partir dos negócios que vocês estão desenvolvendo. Então, eu vou falar para vocês aqui, eu vou seguir o Genoma da Inovação, que é uma metodologia que eu desenvolvi justamente com base nessa minha experiência. Então, o nosso objetivo, eu coloquei palestra aqui, mas eu gostaria até mudar o nome para Meetup, né? Um bate-papo, e esse é o objetivo, esse é o propósito. Não quero ficar falando sozinho aqui. Então, a gente vai conhecer os principais pontos dessa metodologia do Genoma da Inovação e, principalmente nesse caso, eu costumo dizer com muita ênfase que tão importante ou mais importante do que você saber modelar um negócio a partir de um projeto acadêmico é você saber fazer um autodiagnóstico das suas forças, fraquezas, oportunidades, das suas ameaças, na sua vida pessoal, no caso acadêmica que vocês estão cursando, profissional, porque somente a partir do autoconhecimento, quando você se torna um autolíder, com autoconfiança, autocontrole, autoestima, autoconhecimento, é que você consegue ter o equilíbrio necessário para que você possa ter sucesso em qualquer coisa na vida, né? Principalmente num negócio que requer tanta resiliência, que requer tantas competências aí para chegar ao sucesso. Então, focado, conforme eu mencionei, no negócio, mas sem esquecer quem gera esse negócio. A gente vai falar sobre os 10 principais erros dos empreendedores. Ao longo desses mais de 20 anos que eu venho trabalhando, a gente acaba selecionando aqueles que a gente visualiza com mais frequência e vamos conhecer as formas de implementar o empreendedorismo científico, um trabalho que eu já venho fazendo em algumas instituições aí ao redor do Brasil e até em outros países. Por que Genoma da Inovação? As pessoas me perguntam, por que você nomeou essa metodologia como Genoma da Inovação? Não vou dar aula de genética aqui, né? Mas genoma vocês sabem que é o conjunto, o agrupamento de genes oriundos dos progenitores, que conferem a nós, seres humanos, e também aos animais, obviamente, por que não? Já que eu sou médico veterinário, eu tenho que incluí-los, as nossas características, tanto físicas, né, quanto psicológicas. Então, o genoma, é que faz com que sejamos quem nós somos. E fazendo uma analogia, porque quem trabalha com inovação trabalha muito com metáforas, com analogia, os genes do genoma da inovação são exatamente aqueles contidos nesses 6 passos. Então, como se fossem 6 cadeias de cromossomos, e a gente vai conversar um pouco sobre elas, né? A minha trajetória, bem rapidamente, eu sou médico veterinário, inventei aí, desenvolvi como pesquisador no meu mestrado e doutorado biotecnologias primeiro para tratamento, para substituição do método de castração medieval que se faz até hoje, infelizmente, sem anestesia, de uma forma bruta, agressiva, com muito sofrimento, muita dor, muitas perdas de animais. Desenvolvi um método natural para substituí-lo, com base em substâncias naturais, conforme eu mencionei anteriormente, e a partir daí eu recebi uma premiação no Brasil, fui convidado para ir para o exterior e viajei por mais de 80 países, ganhei mais de 13 prêmios, e a partir desse conhecimento mais amplo eu percebi como que a inovação ela é abrangente, como eu poderia contribuir nesse universo, não só com o conhecimento da medicina veterinária, mas com conhecimento de outras áreas também. Já representei o Estado do Espírito Santo em feiras, inclusive a própria UFES, pesquisadores da UFES, já levei inovações para feiras em Taiwan, na Coreia do Sul, na Alemanha, Estados Unidos, enfim, da UFES, IFES, e pesquisadores e diretores independentes. Hoje,
Já trabalhei também, até 2 meses atrás, eu era o subsecretário de Inovação da Gestão do Governo do Estado, eu era responsável por toda a inovação do governo. Eu sou fundador de como eu recebi muito do ecossistema de inovação, eu resolvi retribuir. Então, em 2011, eu criei uma entidade, uma OS, chamada Associação Brasil Internacional de Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores. De lá para cá, eu venho ajudando muitos inventores, cientistas, pesquisadores, com mentorias, com orientações, com realização de eventos, fazendo com que eles possam aí atingir os seus objetivos. E hoje eu sou diretor da América Latina da Federação Internacional das Associações de Inventores, que tem sede lá em Genebra. Eu trabalho como mentor, consultor, advisor aí de muitas startups, esses programas que você já deve ter ouvido falar, Inovativa Brasil, Inovativa de Impacto, Sinergia Amazônia, Idea Connection, que é um programa internacional, enfim. Eu trabalho também retribuindo um pouco aquilo que eu recebi, como eu falei, e hoje eu sou o fundador e o CEO da Conecta Consultoria em Negócios Internacionais. Aqui a gente entra no nosso assunto, que é a jornada genoma da inovação. É quando você, aí na universidade, tendo aula com o professor Spinazzi ou em outra área, foi picado pelo Aedes entrepreneur, né? O mosquito do empreendedorismo, e a partir daí, como que você vai fazer para desenvolver essa ideia, ou um projeto que já está em andamento, no seu mestrado, no seu doutorado, ou até um trabalho de conclusão de curso, um TCC, como que você vai fazer com que ele possa chegar até ser lançado no mercado com possibilidade de sucesso, obviamente, porque a gente sabe que tempo e dinheiro são escassos. Então, a gente vai passar pelas pessoas, a percepção, produto, planejamento, proteção, até a promoção, que é o lançamento, literalmente, a divulgação para o público-alvo. Primeira fase, essa foto aí é quando eu era professor de medicina veterinária. Marcelo? Pois não? A gente está no primeiro slide aqui. Pois é, eu não sei. Eu vou te pedir a gentileza. Eu posso te mandar por WhatsApp a apresentação e você passa? Pode, mas eu acho que vai dando mesmo, tá? Mas mande. Não, mas aí você pode colocar em tela cheia para o pessoal e eu vou seguindo aqui. Eu vou pedir para você passar o slide e eu vou seguindo. Pode ser? Pode. Mande aí para a gente ver. Vamos lá. Isso vai dar certo. Eu já tenho esse plano B. Eu até deixei no WhatsApp aqui. Já tem esse plano B. Deixa eu pegar aqui. Marcelo. Estou aguardando você mandar, que aí eu... Vou te mandar agora. Ele está em quê? Em PowerPoint? Está em PowerPoint. Mas em último caso eu posso colocar em PDF também. Você tem PDF? Aí seria melhor, tá? Eu transformo. Mas te mandei. Você quer tentar? Fazer a tentativa? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Manda em PDF, que é melhor, que é mais fácil de abrir, porque Tá. Porque você não tem aplicativo aí do... Não, o PowerPoint que a gente tem, ele está na internet, entendeu? Aí o PDF dá menos trabalho. Deixa eu salvar como PDF aqui. Só um minuto. Aqui é bom que a gente faz ao vivo, né? Essa é a inovação, fazer ao vivo. Não adianta querer sofisticar muito. Não é. É isso aí que a Margarete falou que era o paraíso ou o inferno, né? Nova Jerusalém. Exatamente. Bom, já transformei aqui, só um minuto. Deixa eu anexar para você aqui. Coisa rápida. Vamos lá. Isso. Pronto. Eu não sei se eu vou conseguir ver a sua tela, mas aí a gente começa junto e eu vou pedir para você passar. Fala do slide 2, slide 3. Você mandou para o WhatsApp? O WhatsApp. O seu WhatsApp. Deixa eu atualizar ele, porque ele não está chegando.
Engraçado, eu fiz a apresentação, duas na verdade, pela manhã e fluiu normal. Talvez seja o sinal aqui que esteja com problema. Deixa eu abrir aqui. Né? Fica à vontade. É a internet mesmo. Ah, então é isso. Aqui está com problema aqui. Você vai ter que usar seu 6G ao invés de usar o Wi-Fi. Eu botei aqui, inclusive, por segurança, eu tinha colocado aqui no cabo. Se você, na verdade, puder, não sei se é possível, você virar um pouco a sua tela para a tela principal, eu consigo enxergar os slides daqui. Não, mas vai abrir aqui, porque... Pronto, agora vai. Vou pegar aqui. Deixa eu... Estou baixando o arquivo, só um minutinho. Não, maravilha, que bom. Sem pressa da minha parte. Deixa eu abrir aqui. Vai ficar fácil, você compartilha e eu vou compartilhar. Você vai passando. Aí você vai ter que ter um adicional da sua remuneração, né? Porque você vai estar trabalhando como auxiliar também, de palestrante. Deixa eu compartilhar aqui. Está em tela aí para você? Perfeito, perfeito. Tudo certo? Eu acho que sim. Resolvemos o problema em 5 minutos, viu? Coisa boa. É só você falar passo que eu vou passando. Tá, pode passar, por gentileza. Ao final é essa aí? Como? Chegou até lá ao final dessa palestra? Não, só vieram esses slides? Não está aparecendo aí para você, não? Ah, sim, perdão. Eu entendi você falar que só tinham vindo 2 slides. Pode passar esse, por favor. Esse nós já falamos. Essa aí foi meu relato da minha experiência profissional. Pode passar, por favor. Já falei aí que a gente vai abordar esses 6 passos da metodologia, de uma ideia ou do projeto científico ou acadêmico até o mercado. Agora pode passar. Aí que nós paramos. Perfeito. Bom, esse momento é o primeiro passo dessa jornada do Genoma da Inovação, que eu denominei como pessoas. Por que eu criei essa nomenclatura? Porque são 6 P's e não por coincidência, essa metodologia ela pode ter essa denominação tanto em português quanto em inglês. Agora, deixei de ver só a tela. Deixa eu chegar lá. Tá. Agora voltou, perfeito. Então, foi esse o objetivo de usar essa denominação, porque pessoas, person, percepção, perception e assim sucessivamente. Bom, o primeiro passo para que nós possamos identificar uma oportunidade de negócio é, evidentemente, identificar um problema real, um desafio real. E eu costumo dizer que o maior erro dos empreendedores, na verdade, eles já começam errados e seguem pelo caminho errado que vai levá-los ao precipício, ao invés de levá-los para um local que eles gostariam de chegar. Não necessariamente o que você acha que é um problema é de fato um problema percebido pelo seu público-alvo, pelo consumidor. Então é muito importante que você identifique, você tem uma ideia de uma solução para um desafio, mas que você valide essa ideia, essa solução, ou esse desafio, na verdade, com o seu público-alvo. O que eu fiz exatamente? Nas minhas aulas práticas, quando eu identifiquei que era um problema para mim, ver os animais sofrendo daquela forma, eu fui procurar saber até que ponto isso também incomodava as pessoas que vivenciavam essa situação, que eram os funcionários das fazendas e os proprietários dos animais. E eu percebi, para minha surpresa,
que isso não incomodava as pessoas. O bem-estar animal não era um ponto importante na visão deles. E foi justamente essa linha de raciocínio que eu vinha tomando que estava fazendo com que eu não tivesse um feedback que eu esperava. Só a partir do momento que eu percebi que o que incomodava as pessoas que lidavam com os animais, desse método de castração, não era o bem-estar animal, para eles não fazia a menor importância os animais sofrerem. Infelizmente, essa prática até hoje é recorrente, mas eu passei a visualizar e focar no lado econômico, financeiro. O que essa prática poderia causar de prejuízos para esses produtores, ou seja, com problemas de hemorragias, problemas pós-operatórios, de infecções, com custos dos medicamentos, com mão de obra. Nesse momento, eu consegui sensibilizar o meu público-alvo e mostrar para eles que aquele era um problema que realmente existia, não da forma como eu gostaria inicialmente, pelo lado do bem-estar animal, mas eu tive que dar uma pivotada. Na inovação, a gente usa muito essa expressão de pivotar, né, de mudar o rumo, justamente para que eu tivesse essa aceitação. E vocês vão lidar com essa problemática várias vezes na jornada de vocês. Ô Marcelo. Pois não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então quer dizer que você percebeu que as pessoas não estavam nem aí cortar um pedaço do bichinho lá, não é isso? Exatamente. E aí você viu que para você colocar a ideia para funcionar, tinha que botar a mão no bolso do pessoal, tocar onde eles se sentiam mais do que no sofrimento dos animais, não é isso? Exatamente. Vamos, ao longo dessa apresentação aqui, fazendo um paralelo com o que eu fiz e com o que vocês vêm fazendo na disciplina. Aí eu acho que fica mais interessante até. No caso de vocês, eu não imagino que seja uma abordagem eficiente se basear na questão do preço, né? Que o produto que vocês vêm desenvolvendo vai ganhar o mercado porque é mais barato do que já existe. Eu não acredito que essa seja uma boa abordagem. A abordagem, evidentemente, que é um produto customizado, né, feito com muita qualidade, com muito talento artístico. Então, essa tem que ser a linha de abordagem, obviamente. Vocês vão achar um nicho de mercado que esteja interessado. No meu caso... Ô Marcelo, a não ser que o trabalho dele seja algo ligado à linha de produção. Por exemplo, desenvolver um equipamento que hoje faz uma corrente de ouro que leva 3 horas, aí você faz ela com 1 hora, entendeu? Ah, perfeito. É porque eu estava focado só realmente naquele produto final que vocês me apresentaram naqueles vídeos, mas pensando em toda a cadeia produtiva, sim, da extração na mina, sim, até o balcão, as vitrines das joalherias, em todo esse processo, evidentemente. Por isso que é importante essa vivência em toda a cadeia produtiva, como eu tinha. Por quê? Eu tinha um laboratório, eu fui o primeiro laboratório aqui no estado a fazer análises clínicas para animais, trabalhar com ultrassonografia. Então, eu tinha acesso a toda a cadeia produtiva, o que tinha na fazenda, até o laboratório, até a loja de insumos, que eu também tinha uma loja de insumos veterinários, ou seja, eu tinha uma noção exata de tudo que o produtor precisava, desde a fazenda até a ração que ele fornecia para o animal, os medicamentos, as vacinas. Quando você tem essa vivência, por isso que é tão importante o estágio, né? O estágio é tão importante por isso, essas imersões. Se você não tem essa vivência, esse dia a dia, você não consegue identificar quais os pontos de melhoria. Aí entra outra questão super importante para quem quer ser um empreendedor, embora isso pareça coisa de administrador, mas não o famoso processo que a gente chama de avaliação, no caso de processos, levantamento de processos, mapeamento de processos, nós vivemos fazendo processo, né? O escovar dentes é um processo, o preparar uma refeição é um processo.
Então, você mapear o processo, isso é super importante, tem ferramentas gratuitas na internet que você consegue fazer esse mapeamento. No caso de vocês, fazer um mapeamento dos processos desde a mina até chegar às mãos do consumidor final, e nesse mapeamento de processos, vocês começam já a identificar os problemas que podem existir e como vocês, com a criatividade, com o talento, com o empreendedorismo, podem suprir. E foi justamente o que eu fiz. Não somente um mapeamento teórico, mas um prático, porque eu sabia todas as etapas que aconteciam nesse processo. E as aulas da medicina veterinária, as minhas assistências nas fazendas, nos áreas, me propiciava ter esse número de dados de uma forma muito eficaz e muito abundante. Então, eu comecei a desenvolver a minha solução, eu ia para o laboratório, manipulava, voltava, testava, voltava para o laboratório, então eu tinha como fazer essa modelagem sem ter que terceirizar isso para um especialista. Então, esse momento da jornada, quando eu ministro esse curso, essa metodologia ela pode ser aplicada em forma de um workshop de 4 horas, em forma de um curso de 40 horas, ou até numa disciplina de 160 horas ou 320 horas, enfim. Ele pode ser modelado para qualquer segmento e qualquer necessidade, vai depender da customização do público-alvo. Por isso que a gente faz o quê? A gente identifica o problema, que a gente julga ser o problema, e vai junto ao público-alvo, as famosas personas, para validar esse problema. Então, me imagina eu lá na fazenda, com esse problema, que para mim era um grave problema, e tentando validá-lo. Só que, dentro da metodologia, o que eu faço com as pessoas que participam? Eu procuro fazer, vou na sequência aqui, você pode passar, por gentileza? Essa é uma das ferramentas que nós utilizamos dentro do programa para fazer um autodiagnóstico do empreendedor ou da empreendedora. É fazer essa identificação dos seus conhecimentos, das suas habilidades, dos seus resultados obtidos a partir da conjugação dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Usa a matriz SWOT também, que são as forças, as fraquezas, as ameaças, as oportunidades, para que, a partir do conhecimento de cada um, você possa traçar um plano de trabalho para que você possa melhorar esses pontos que são necessários e, evidentemente, fazer com que aqueles hábitos que levam você a não atingir os seus objetivos, você consiga suprimi-los ou eliminá-los preferencialmente. Então, essa fase é super importante nesse ponto. Pode passar, por gentileza? Aqui é a fase 2. Né? Imagina que nós estamos fazendo um workshop aí na sala de vocês agora. O que a gente faria nesse momento? É a hora da ideação. Na primeira fase, a gente fez um processo que a gente chama de empatizar com o público. Né? Você vai criar a empatia, você vai ter a confiança, vai ganhar a confiança no seu público-alvo. No caso de vocês vão lá na mineração, então vocês vão conversar com a pessoa. Como é que vocês vão fazer para irem lá nessa mina de extração de pedras preciosas para conversar com os trabalhadores? Se vocês forem vestidos com o jaleco da UFES, com uma produção, vamos dizer, em termos de vestuário, vocês não vão ter o resultado que vocês gostariam de ter. Por quê? Vocês não vão ser vistos como uma pessoa como eles. Então é aquela história, se eu chegar numa fazenda de terno e gravata ou de camisa social, sapato, eu já vou ter um bloqueio imediato para as minhas abordagens. Então a ideia é que você, quando fizer essa imersão, que você procure evidentemente usar a empatia e procurar se familiarizar com os hábitos, com até o vestuário, de maneira que as pessoas confiem em você e possam se abrir, porque você vai fazer uma entrevista com perguntas abertas, evidentemente, não é perguntas que gerem sim ou não. Como é que você vê esse trabalho que você desenvolve extraindo essas rochas, essas pedras preciosas, ou que sejam rochas ornamentais? Você vê alguma forma de melhorar o seu trabalho em termos de ganho de produtividade, reduzindo o tempo, reduzindo o desperdício?
Como é que você faria se você tivesse a oportunidade de propor isso para o seu gestor? Aí você deixa a pessoa falar, você faz as suas anotações e essas informações você vai depois, evidentemente, tratar esses dados e juntamente com esse banco de dados que você vai passar a ter, você vai conseguir ter insights muito importantes num segundo momento, que a gente costuma dizer que é no background, né? Fora daquele ambiente que você captou esses insights. E tão importante quanto isso ainda na fase 1, além da conversa, da empatia, da entrevista, é a observação. É você não falar nada, você ficar observando como o processo se desenrola e como você poderia intervir para a melhoria desse processo. Feito isso, com todos esses dados, já com o desafio validado, então eu identifiquei que era realmente um problema, sob o ponto de vista financeiro, econômico-financeiro, não sob o ponto de vista de bem-estar animal. Então, eu comecei a buscar aí formas de desenvolver uma solução. É nesse momento que a gente usa as famosas ferramentas de brainstorming, né, de tempestade de ideias. Aí tem várias outras ferramentas que você utiliza para gerar o máximo de ideias possível, porque nesse momento de ideação você não pode... São dois momentos, na verdade. O momento divergente, que é aquele momento que você tem que gerar o máximo de ideias, e depois o momento convergente. A gente chama, usando a expressão que vocês usam com muita frequência, é o famoso diamante, né? Ele tem duas facetas, né? E 4 facetas, na verdade, ou mais, mas depende da lapidação. Mas nesse caso, imagina aquele diamante que ele diverge e depois ele converge. No primeiro momento você vai fazer a divergência, gerar o máximo de ideias sem nenhum tipo de restrição, e na sequência você vai agrupar, selecionar as melhores ideias, agrupá-las por categorias, e a partir daí você vai fazer a fase convergente, que é escolher aquelas que tenham maior perspectiva, maior possibilidade de sucesso. Coloquei duas questões aqui, quando se fala de criatividade, que é esse desbloqueio. Primeiro é você ser um insatisfeito, produtivo, imune às críticas. Quem trabalha com inovação vai sofrer crítica o tempo todo. As ideias que você vai propor, vão falar com você que aquilo não vai funcionar, que aquilo é coisa para quem não tem o que fazer, que você tem que buscar um trabalho de CLT e não ficar querendo desenvolver as coisas. Enfim, não faltarão críticos. Isso quando você ainda está no caminho, mas quando você estiver lá em cima, lá no palanque, ou no palco recebendo as suas condecorações, aí os amigos voltam, eles aparecem, querem tirar foto do seu lado. Vou fazer 2 perguntas aqui, professor. O senhor pode, por gentileza, retransmitir para o time aí? Passar, né? Tá bom. Covid-19. Qual é a forma correta? Não. Manter esse slide mesmo. Fazer a pergunta para a sua turma, por gentileza. Desse slide. Tem um símbolo da Covid-19. Eu falei da Covid do Covid, porque eu quero saber de vocês qual é a forma correta de expressar, de se referir a essa enfermidade. É a Covid-19 ou o Covid-19? Ó, a pergunta. A Covid ou o Covid? Eu costumo usar o Covid. E a maioria do pessoal aí, como é que tá? Como é que tá dividido? Você entendeu? Está dividido aí o público? As opiniões são divididas? Estão divididas que vocês falam, não tem problema não, ninguém vai tomar nota abaixo. Quando você fala ou Covid ou a Covid. Se tiver que falar rapidamente. Ou também. Você fala ou, amigo? Todo mundo fala ou Covid. Maravilha, então parabéns, está todo mundo errado. Que bom. Vamos lá, por que está errado? Covid é uma abreviatura de uma denominação dessa enfermidade, que é Coronavirus Disease 19, ou seja, doença causada pelo coronavírus e diagnosticada em 2019. Olha quanta coisa numa abreviatura. Aí eu te pergunto, vamos lá, antes de eu concluir meu raciocínio. O WhatsApp, esse símbolo aí que todo mundo conhece, essa ferramenta que se tornou aí o queridinho dos brasileiros e das pessoas do mundo inteiro. Qual é a origem dessa palavra WhatsApp?
Alguém sabe como criou esse nome? O quê? O aplicativo do quê? O quê? Será que é a forma como alguém atendia o telefone? WhatsApp, em inglês, eu não sei como é que está a fluência do inglês aí, a proficiência do inglês na sua equipe. É uma coisa que eu falo sempre, quem quer atingir objetivos maiores tem que se preocupar muito com o inglês. Inglês abre portas, eu percebi isso quando eu comecei a viajar pelo mundo. WhatsApp, veja bem, em inglês existe uma expressão que é what's going up. What's going up, ou seja, como é que você está, tudo bem? Como em qualquer língua você acaba abreviando, criando as gírias, isso se transformou em WhatsApp. What's going up se transformou em WhatsApp. Só que, brilhantemente, o desenvolvedor do WhatsApp, o que ele fez? Ele pegou uma expressão extremamente usada do inglês, que as pessoas usam no mundo inteiro, quem fala inglês, e substituiu esse WhatsApp com o UP no final, app de subir. Ele tirou o UP e colocou o app de aplicativo, app. Então ficou o mesmo som do WhatsApp, só que escrito de uma forma diferente. Então, aí você vai perguntar, mas por que esse cara está falando isso aqui? Isso é cultura inútil, pô. Saber se é a Covid. Aí aqui é o engano maior. Isso chama-se criatividade. Chama-se você estimular a criatividade. Em que forma? O maior e mais importante, maior em termos de quantidade, na mistura da criatividade, é a curiosidade. Se você não desenvolve, não estimula a sua curiosidade, você nunca vai ser um inovador. Você só é inovador, você só se transforma no criativo. Lembrando, criatividade e inovação não são habilidades, ou seja, não são inatas. Você desenvolve, elas são competências. Só artista que é criativo, só pintor que é criativo, músico, inventor, não, qualquer um pode desenvolver. A criatividade, a inventividade, ela é uma competência. Então, a partir do momento que você começa a se preocupar com se é o Covid ou a Covid, se é de onde veio o WhatsApp, o que significa SOS? O que significa SOS? Eu sei. Esse eu sei. Salve nossas almas. Exatamente. Save our souls. Pegaram o SOS e universalizaram isso. O cara tá lá, um náufrago, né? Robin Hood, ele escreve SOS na areia com um galho de madeira para as pessoas passarem de avião e virem. Enfim, eu estou querendo chamar a atenção de vocês para que vocês passem a ter essa postura de se transformarem em insatisfeitos ou insatisfeitas produtivas ou produtivos. O que significa isso? Buscar sempre possibilidades de melhoria. Quando eu falo insatisfeito, não é um resmungão, não é uma resmungona, aquela pessoa que fica criticando tudo e todo mundo sem objetividade. É buscar realmente onde existem problemas que possam ser aí, evidentemente, resolvidos por meio da sua intervenção. Pode passar, professor, se tiver alguma pergunta, me regule em relação ao tempo, por gentileza. Não, fique à vontade, a gente tem até 6 horas da noite aqui. Não vou fazer esse pessoal sofrer tanto, não, pode ficar tranquilo. Certa vez eu soube de um caso de uma pessoa que ela tinha que resolver o problema de desenvolver um inseticida para matar uma praga de uma plantação. Então ele começou a ver os inseticidas que tinha, então ele falou assim, puxa vida, se em vez de eu matar, eu impedir que eles nasçam. E aí ele resolveu pulverizar com um anticoncepcional, Marcelo. Resolveu o problema, porque não nasceu mais, entendeu? Dentro de pouco tempo estava resolvido o problema. Brilhante insight. É o que eles fazem para controlar moscas, por exemplo. Isso. Praga. Então, são moscas estéreis, né? Mosquitos, a Aedes aegypti também, são os insetos estéreis quando realizam a cópula aí, a relação sexual com o parceiro, eles não procriam porque são estéreis e acaba diminuindo a população, né? Isso aí, tá vendo que interessante isso? Mas vamos lá. Bom, o terceiro passo,
Aí é o produto. O que é isso? É a prototipação. Você vai criar um protótipo ou um produto minimamente viável, né? O MVP não é produto mínimo viável, né? É a tradução errada que se faz do inglês, é Minimal Viable Product, ou seja, produto minimamente viável. O que significa isso? É um produto, imagina um aplicativo, você desenvolver um aplicativo com realidade aumentada que permita que se faça um reconhecimento facial para identificar o grau de pureza de uma pedra semi-preciosa ou preciosa. Não sei se existe essa tecnologia, mas pode ser inventada tranquilamente, com os conhecimentos que já se tem atualmente. Então você pode usar um aplicativo e você escaneia a rocha e ela vai e o algoritmo vai te dizer qual o grau de pureza, inclusive dizer se trata de uma pedra verdadeira ou falsa. Então imagine que vocês tenham desenvolvido esse aplicativo. Só que vocês imaginam que ao final desse desenvolvimento vocês terão aí 8 funcionalidades dentro desse aplicativo. Além desse diagnóstico, vocês vão poder lançar essas informações para a nuvem, vão criar um BI, um Power BI lá, que é um painel de controle no qual vocês vão poder classificar automaticamente milhares de peças que vocês avaliaram. Enfim, vocês têm na cabeça toda uma timeline de desenvolvimento, só que vocês não têm recurso financeiro para isso, para contratar os desenvolvedores, mas vocês conseguiram fazer uma feature, ou seja, uma funcionalidade. Essa funcionalidade é justamente essa, de identificar o grau de pureza daquela rocha. Já é o suficiente. Esse é o mínimo produto viável, um produto minimamente viável. Ele já consegue validar o conceito, já consegue mostrar para um potencial investidor ou para uma agência de fomento que aquela solução ela tem potencial para resolver um problema que é, por exemplo, a questão das joias falsificadas, e acredito que nesse mercado deve haver muito problema em relação a isso, né, desses garimpos, enfim. Marcelo, a partir daí... Marcelo, posso perguntar uma coisa? Por favor, à vontade, você, os alunos aí, as alunas, por favor. Aquele vídeo que eu mandei para você, que tem uma embalagem feita de casca de noz, né? Elas chegaram ao ponto de fazer isso em laboratório e fizeram aquele modelinho físico de verdade. Isso está categorizado como protótipo, como MVP. O que você diz? Isso é um produto minimamente viável, é um MVP. Por quê? Um protótipo, ele pode ser uma apresentação de PowerPoint. Um protótipo, ele pode ser feito de papelão, que é o famoso mockup. O pessoal que trabalha, né? Você é designer, não precisa ensinar o padre a celebrar a missa aqui, né? Vocês designers trabalham com mockup o tempo todo. Isso é um protótipo. Porque qual é o objetivo do protótipo, da prototipagem? É você interagir com aquele protótipo, você fazer simulações de situações, simulações de aplicações, e a partir do momento em que você vê que você primeiro validou o problema e que você está validando a solução a partir da interação do seu público-alvo com aquele protótipo, vou dar um exemplo. Essa ferramenta de nuvem da Microsoft. Sim. O desenvolvimento dela, a primeira captação, que foi a captação de mais de 2 bilhões de dólares, esqueci o nome agora da nuvem da Microsoft. Mas, enfim, eles fizeram um vídeo simulando o processo dos documentos do computador e simulando o processo de upload para essa nuvem, que foi a primeira, no caso, e o acesso, enfim, eles criaram um vídeo com essa simulação e conseguiram captar mais de 2 bilhões de dólares com um vídeo. Foi um protótipo, não foi nem um MVP, porque ele não tinha funcionalidade nenhuma. Então, é importante fazer isso. E o que eu fiz? Isso aqui, para quem é curioso, quem gosta de bicho e gosta de inovação, é só entrar no YouTube
e digitar castração orgânica. Se não aparecer, vai aparecer, mas se não aparecer, pode colocar Marcelo Vivar, porque aí é 100% certo. Esse é um vídeo que eu fiz um dia de campo lá em Mato Grosso do Sul. Eu fiz vários, né? Esse é um deles, que foi alvo de uma reportagem de um jornal especializado na área rural. E eu fiz exatamente isso. Levei esse meu mínimo produto viável, que ele já funcionava, só que não tinha a sua formatação final, e deixei com que os produtores aplicassem, interagissem com o produto. Imagina vocês terem desenvolvido esse aplicativo para identificação de pureza de minerais e avaliar se realmente são verdadeiros ou não. Você pegar esse aplicativo, esse celular com aplicativo, e colocar na mão dos mineiros ali que estão prospectando, e depois fazer aquele grupo controle, o grupo tratado, né? Delinear um experimento de forma científica, para verificar o grau de acurácia dessa sua solução. Então, essa é a fase de validação. Pois não? Então me parece que isso que a gente está tentando aqui desenvolver em sala de aula, a gente chega ao protótipo, ao MVP, né? Pelos aqueles vídeos que eu te mandei, não é isso? Totalmente. No caso, como você mencionou, a questão da embalagem, já foi utilizada a matéria-prima, né? Já foi obtido um produto sustentável, biodegradável, aí, eco-friendly, né? Amigo da natureza, amigo do meio ambiente. Então, é um protótipo, é um MVP. O que precisa agora? De um aprimoramento para ser validado, por exemplo, a nível de escala industrial. Como é que você promove escala? Que processo industrial, que equipamento você vai ter? Vai ter que haver alguma mudança no que já existe hoje na fabricação de embalagens para se adaptar a essa matéria-prima? Será que os equipamentos que existem hoje, eles vão conseguir processar essa matéria-prima da forma eficaz para que gere uma embalagem confiável, né? Já foram testes de resistência com essa embalagem, isso é feito pelo Inmetro normalmente. Então, assim, tem essas validações, tem essas certificações, cada produto tem a sua nuance, né? Cada produto tem a sua especificidade, mas vocês estão no caminho certíssimo, embora eu saiba que não é esse o objetivo, né? Você já me explicou, mas parabéns, porque vocês estão avançando além da expectativa, né? Do previsto. Então, veja só, Marcelo, esse é o desafio que eu faço para os alunos aqui, que eles podem desenvolver em duplas. Trabalhar a criação e o desenvolvimento de uma ideia até o ponto de chegar no protótipo ou no MVP, dependendo do interesse, da possibilidade, do desenvolvimento que eles fizerem. Fiquei muito contente de saber disso, porque isso, pelo que eu estou vendo, o que eles fazem aqui em sala de aula, se eles forem contratados ou se eles quiserem fazer isso fora da academia, eles podem realizar com tranquilidade. Não tenha dúvida. Essa área de desenvolvimento de produtos é uma área extremamente valorizada, profissionais altamente valorizados e bem procurados no mercado. Nada impediria, se vocês identificassem uma fábrica de embalagens aqui no estado, não sei se existe, não fiz essa pesquisa, mas a gente tem um parque industrial aqui bem robusto no Espírito Santo, bem diversificado. Caso tenha, vocês fazerem até um contato, uma conexão e proporem que seja feito um experimento, né, uma partida piloto nessa indústria, e dando certo, vocês podem evidentemente fechar aí uma parceria. Bom, pode me interromper quando precisar. O produto ideal... Quer falar uma coisa? Não, tudo bem. Eu estou interrompendo, espero não estar atrapalhando. Não, de maneira alguma. Fica muito melhor assim. Pode ter certeza disso. É a forma que eu gosto. Esse aqui é um resumo do produto ideal. Desculpa estar em inglês, tá? Não foi preguiça de traduzir, não. Eu poderia ter feito isso em 1 minuto, mas foi para provocar vocês mesmos, né? E da importância do inglês, que eu acho que ninguém tem dúvida de quanto seja em qualquer área. Até para quem quer mochilar pelo mundo, aí como eu fiz, ficar 1 ano rodando na Europa de mochila e andando de trem, o inglês é importante para o turismo, não só para a sua educação e para a sua carreira profissional. O que a gente costuma dizer aqui, isso é uma prática,
normalmente se usam 3 critérios, que é o feasible, ou seja, factível, até que ponto a tecnologia de desenvolver um aplicativo usando, a princípio, a realidade aumentada, ela é eficiente, eficaz para atingir os seus objetivos. Ou seja, imagina que você desenvolva um aplicativo com essa tecnologia e ao final dos testes você perceba que ele tem 30% de acurácia. É um produto factível de ser lançado no mercado? Não é. Por quê? Porque a tecnologia disponível hoje, na forma como está, no estágio que se encontra da realidade aumentada, não foi suficiente para atender o seu objetivo de ter, por exemplo, no mínimo, uma acurácia, um grau de acerto de pelo menos 90%. Do contrário, não faria sentido. Então, a questão de ser factível, sob o ponto de vista tecnológico, científico, é fundamental. É o caso da embalagem que vocês desenvolveram a partir de substâncias pouco usuais, como seja a celulose. Até que ponto, tecnicamente, vocês vão conseguir produzir embalagens que tenham resistência suficiente para atender aos objetivos aos quais ela se propõe. Tem que ser viável, sob o ponto de vista econômico e ambiental, Ou seja, não adianta você usar um substrato que seja muito caro, que faça com que o preço final desse produto seja inviável. Imagina que vocês proporem o uso dessa embalagem para embalar ovos, por exemplo. E tem imagina o consumo gigantesco. Imagina para onde essas embalagens vão depois, não devidamente recicladas. Com a tecnologia de vocês podem ter embalagens biodegradáveis, coisa que não acontece hoje. Mas até que ponto é viável se essa embalagem custar 2 vezes mais caro do que a embalagem que está no mercado? Será que os produtores de ovos eles vão querer comprar uma embalagem dessa? Então tem que ter viabilidade econômica e ambiental também. Ou seja, se não tivesse, no caso de vocês tem, essa questão da sustentabilidade, não adiantaria nada ela ser viável economicamente, tecnicamente possível e gerar resíduos tóxicos no meio ambiente. Então tem que ter um conjunto de coisas. E finalmente ela tem que ser desejável, O consumidor ele tem que se apaixonar por ela. Vou dar um exemplo bem interessante aqui. Algum de vocês já deve ter visto pessoas reclamarem no supermercado da fragilidade das sacolas de plástico. Assim, a sacola não presta, a gente usa, ela rasga. Tem que colocar 4, 5. Só que a pessoa esquece que aquela fragilidade ela se dá pelo fato de ser utilizado um material biodegradável. Então a pessoa prefere ter um material que polua o meio ambiente do que ter algo sustentável e que possa requerer um pouco mais de cuidado no seu uso do dia a dia. E finalmente, esse elemento, nem todas as apresentações falam sobre ele, que é a questão ética, O produto ele tem que ser eticamente alinhado com o que a sociedade espera dele. Você, por exemplo, não vai desenvolver um produto no qual você dependa que a extração da matéria-prima venha de um país determinado da África ou da Ásia que use exploração da mão de obra infantil, por exemplo. Ou seja, ele incorporou todos os 3 pré-requisitos anteriores que eu citei, mas ele é um produto que não respeita a questão ética. Não faz sentido você trabalhar nessa linha. Pode passar, por favor, professor? Bom, aqui nós estamos na fase 4, que já é a fase do planejamento. Lembrando que investidor não investe em produto, ele investe em negócio. Quando vocês participaram, não sei se algum de vocês presentes já participaram de um Startup Weekend, que é aquele final de semana que tem umas ideias e que fazem os pitches no final, com ideias de negócios, faz-se lá o Business Model Canvas, faz-se a matriz SWOT. Esse é o momento inicial de você tentar modelar uma ideia dentro do formato de negócio. Um investidor, eu participo de muitas rodadas de investimento ajudando startups, ele não basta ter uma embalagem reciclável, sustentável, como vocês
citaram. Tem que ter por trás uma equipe, um negócio estruturado, né? A parte financeira, a parte de proteção da propriedade intelectual, se for o caso, para dar segurança ao investidor, a questão dos processos mapeados e otimizados. Então, é um negócio que ele tem que estar por trás dessa solução, não a solução em si. Então, nesse momento é que é o momento que você faz aí, identifica os indicadores de desempenho, se o produto tem perfil de internacionalização, ou seja, que ele atende questões daquela área, não somente num nicho muito específico, só aqui no Brasil ou só no Espírito Santo, mas é uma questão internacional. Então, isso é super importante, essa fase. Pode passar, professor? A quinta fase é a fase da proteção, que é a proteção da propriedade intelectual. É transformar um ativo intangível, uma ideia, ou um produto ainda que está em desenvolvimento, em algo que tenha realmente um valor agregado. Vou dar um exemplo rápido para a gente passar aqui. A Coca-Cola é o melhor de todos. A Coca-Cola hoje, na Bolsa de Valores de Nova York, 99% do valor da Coca-Cola não é relacionado à companhia em si, aos ativos tangíveis da companhia, às indústrias, aos automóveis, aos equipamentos, mas sim à marca, ao brand Coca-Cola. Então, 99% do valor da Coca-Cola hoje é do brand, da marca, e 1% são dos ativos físicos. Por isso que é tão importante você proteger ou a marca, proteger por patente. No caso de vocês aí, um desenho industrial e uma patente de produto também, que tem uma composição diferenciada. Pode passar, professor? Eu coloquei agora no seu WhatsApp, Marcelo, um caso que foi divulgado hoje pelo Metrópolis, que o Renato Aragão perdeu a patente, o uso, né, do nome Didi. Acabou de perder. Pois é o caso clássico aqui, para quem, de repente, tem até algum cachoeirense aí, né? Terra de Roberto Carlos. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, o falecido, né? Eles não ganhavam nada sobre os direitos autorais das músicas deles, porque eles venderam quando eles eram jovens aí, então, estavam na fase da jovem guarda ali, só querendo saber de calhambeque, de carrões, de festas, de rock and roll, venderam os direitos autorais. Durante todos esses anos, esses sucessos todos, eles não oferiram nenhum lucro. Então, vê a importância, né? Pode passar. Só lembrando, eu coloquei um D e Y ali. Essa sigla é importante, né? Do it yourself, né? É o famoso jeitinho americano. O americano faz tudo por ele mesmo. Ele pinta a casa, ele conserta o encanamento, ele apara o jardim, porque não tem essa facilidade como a gente tem aqui, né? De ter as pessoas que trabalham nessas áreas. E quando tem, tão caras. Então, eu quis colocar só para lembrar que quem elaborou essa patente foi eu. Porque na época, eu havia acabado meu doutorado, e quando eu fui consultar os escritórios de patente e me passaram o orçamento, até porque quando eles viram as premiações todas, com certeza, os olhos deles brilharam, né? Falando, isso aqui vai dar muito dinheiro, então eu vou cobrar muito caro. Então eu falei, poxa, eu acabei de concluir meu doutorado, não é possível que eu não vou ser competente o suficiente para elaborar um relatório de patente. Aí fui, estudei, pesquisei, apliquei e fui aprovado. Enfim, todo mundo consegue fazer aquilo que se propõe a fazer, desde que tenha foco e dedicação, né? Pode passar, professor, para a nossa última etapa. Bom, essa última etapa é a promoção. Tem um ditado em inglês que eu gosto muito, que é out of sight, out of mind. Quem não é visto não é lembrado. Existe uma diferença, aí já falando da questão do desenvolvimento pessoal, como profissional, como ser humano, existe uma diferença entre o auto-marketing e a autopromoção, né? A autopromoção, normalmente, ela não é boa, não é bem vista. É aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que quer sobressair em relação às outras, usando qualquer método, lícito ou ilícito, para levar vantagem. Não é disso que nós estamos falando. Estou falando aqui do auto-marketing, que é o marketing pessoal, que é aquele que você mostra para a comunidade, naquela comunidade que você quer ser inserido, o que você vem contribuindo, que valor você vem entregando para a sociedade. É o que eu fiz. Eu desenvolvi, tenho muito orgulho disso, uma solução que salvou do sofrimento milhares
talvez até milhões de animais, tanto no tratamento de câncer quanto também na questão dessa castração absurda. E eu tive que fazer promoção. Então eu fui nas feiras internacionais, recebi 13 prêmios, esses prêmios me abriram as portas para poder ser reconhecido por várias empresas, e a partir daí eu consegui, meu objetivo foi comercializar essas patentes, coisa que eu não teria conseguido se eu não tivesse tido esse reconhecimento internacional, porque no Brasil, infelizmente, você tem que ir lá fora ter um reconhecimento para depois voltar. Diga-se de passagem, né, quantos pesquisadores brasileiros brilhantes que o Brasil vem perdendo ao longo dos anos para grandes centros mundiais aí, porque muitas vezes eles não estão tão valorizados como deveriam. Então, nesse momento, é um momento que a gente... Essa metodologia ela é baseada na neurociência, né? Eu tenho especialização em neurociência aplicada à educação, então a gente passa ali alguns insights sobre a neurociência, de como trabalhar isso de uma maneira que seja mais persuasivo na sua prática, tanto para investidores quanto para clientes ou parceiros comerciais. Pode passar, professor? Bom, a gente está na fase final aí da nosso bate-papo. Os 10 erros mais comuns do empreendedor. Não nascer com MindBio internacional. Eu não gosto de usar a palavra mindset, eu gosto de usar MindBio. Por quê? Mindset, set é programar, né? Um computador, é você configurar o computador. Então, esse mindset é configurar o seu cérebro. Eu não gosto de usar esse termo porque o cérebro ele não é configurável. É o que você faz com o seu cérebro, é por meio de atitudes, comportamentos, hábitos, mudar a fisiologia do seu cérebro e, consequentemente, de todo o seu organismo, né? Por meio da mudança na liberação de certos hormônios, certos neurotransmissores. Por isso que eu prefiro falar MindBio, ou seja, é uma alteração da biologia do seu cérebro, e não uma programação. Então, você já tem que nascer no negócio com esse MindBio internacional. Essas joias aí que vocês fabricaram, essas embalagens, por exemplo, elas têm aplicação mundial, tá? Não é Santo, não é Brasil, isso é o mundo. Se fosse um de vocês ou uma de vocês, já faria aquele exercício do frame. Frame é moldura. Os psicólogos usam muito isso, para você fazer o frame, ou seja, quando você está passando por uma situação ruim, uma depressão, uma ansiedade, que você visualize dentro de uma moldura, aí vem o nome framing, uma situação, um estágio que você queira alcançar de tranquilidade, de paz, de saúde, de bem-estar. Então, faça um frame de terem algumas dessas joias que vocês vêm fabricando aí, produzindo, lá nos shopping centers de Dubai. Então, comece a fazer esse framing aí que vocês vão chegar lá. Então, é isso. Pense no negócio sempre a nível global. Não conhecer os números do negócio, isso é fato. Eu sou bom na tecnologia. Não me fala de planilha, não me fala de contabilidade, eu não quero nem ouvir falar disso. É aí que a coisa degringola, né? Aí é que a coisa não funciona, porque o negócio ele tem que ser sustentável financeiramente. Querer vender a tecnologia no negócio, lembrem-se disso, quando vocês forem apresentar, pegar novamente aí a embalagem, para um potencial investidor que queira aí injetar um capital para que vocês tenham escala, que vocês desenvolvam novos métodos industriais e até trabalhem com outros materiais, vocês usem esse tipo de argumento em termos de ganho de escala, ganho de produtividade, em termos de faturamento, competitividade em relação ao que tem no mercado, e nunca detalhem muito qual é a tecnologia de laboratório que vocês usam para isso, ou a tecnologia industrial, porque o investidor ele não tem nem o mínimo de interesse. E usando aqui a neurociência, numa apresentação, qualquer que seja ela, se você não conquistar, não cativar a atenção do indivíduo no primeiro minuto, ele já vai se distrair e não vai prestar atenção no restante. Então, esse catch, essa fisgada aí no primeiro momento já é importante. Não usar buzzwords. O que são buzzwords? São palavras difíceis, palavras técnicas, né? Muitas palavras em inglês. Eu estou usando muitas palavras em inglês aqui porque eu quero provocar vocês, mas é óbvio que quando eu estiver apresentando para um público que eu perceber que não está familiarizado com o inglês, eu não vou usar palavras em inglês, é óbvio, né? Então, isso é super importante, a famosa linguagem acessível.
Não praticar o first green after dream. O que é isso? Muitas vezes a gente quer colocar o nosso propósito, no caso da embalagem. Qual é o propósito? De ter um mundo mais sustentável, evitar que os resíduos sejam os contaminantes do solo, dos lençóis freáticos. Mas, infelizmente, tem hora que isso não vende. Lembra do que eu falei lá atrás? Eu tentei usar primeiro o meu sonho, depois meu propósito, depois a questão financeira, não deu certo. Quando eu inverti, eu passei a usar o green, que é o dólar, o verdinho, né? Antes do sonho, antes do propósito, as pessoas começaram a me ouvir. Então, lembre-se disso. Pode passar, professor? É aquela história, né? Conquiste primeiro sua independência financeira para depois você ir atrás do seu sonho. Não ter desenvolvedor no time, isso é super importante quando se pensa em tecnologia. Qualquer negócio que tenha tecnologia embarcada, as startups são um exemplo disso. Se você não tiver um desenvolvedor que possa agir de forma ágil, de acordo com as demandas, as mudanças necessárias, você não tem como escalar. Você fica refém de não ter dinheiro na hora que você precisa para colocar ampliar, aprimorar essa tecnologia no momento que você mais precisa para captar o recurso, por exemplo. Então, isso é fundamental. Não tem dinheiro para contratar um desenvolvedor? Faz uma parceria aí com a UFES, o Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFES. Faz uma parceria, vai patentear, dá uma parte para a UFES. A UFES tem um laboratório, um escritório, né, responsável por isso, o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Procura o NIT, né, para fazer o contrato de transferência de tecnologia. A UFES ajuda nessa questão da tecnologia da informação e comunicação. Enfim, vocês estão dentro de um ambiente perfeito para desenvolver produtos, que é uma universidade. Façam uso disso. Não interagir com as buyer personas, ou seja, com os compradores, os potenciais compradores. Como eu falei lá no começo, se eu não tivesse aquela vivência nas fazendas, nos aras, eu não teria tido sucesso no desenvolvimento das minhas soluções. Não estar alinhado com os SDGs, todo mundo já ouviu essa expressão, que é a questão ambiental, social, de governança, questão ética, a questão alinhamento com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso tem muito valor, não para a gente somente como ideal, como propósito, mas para a sociedade e principalmente quando se fala em negócio. Tem investidor hoje que ele só investe em produtos que sejam alinhados com esses princípios. E a sociedade, o consumidor consciente, ele vai priorizar o seu produto em detrimento de um outro que não tenha esse alinhamento. Não proteger a propriedade intelectual, já falamos sobre isso, então ratifico. Isso é fundamental para você ter segurança e passar segurança aos seus investidores. E não ter uma estratégia de growth e exit. O que significa isso? Growth é crescimento. Quando você pensar no seu negócio, você tem que fazer uma linha do tempo, uma timeline, não do próximo mês, do próximo semestre, mas dos próximos 5 anos. É o famoso planejamento operacional, que é o de curto prazo, tático de médio prazo e estratégico. Se você não tiver essa linha do tempo, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Por isso as pessoas se perdem no meio do caminho, né? Então você tem que saber exatamente o seu objetivo e traçá-lo de forma eficaz. E exit é o quê? Você criou uma startup, uma empresa, mas você sabe que em algum momento uma ArcelorMittal, uma fibra que trabalha com a questão da celulose, vai querer comprar sua tecnologia de uso de substâncias que não seja celulose para desenvolver produtos. Como é que você vai fazer essa saída? Como é que vai ser essa venda? Qual vai ser o percentual que você vai abrir mão? Então, são essas estratégias importantes. Pode passar, professor? E para finalizar esse último tópico, a questão do empreendedorismo científico, nós estamos conversando aqui, que o professor está fazendo brilhantemente com vocês, que é incentivar a transformação de um projeto acadêmico em negócio. É o que eu venho fazendo nas instituições que eu presto consultoria. Eu sugiro a eles que criem uma disciplina de empreendedorismo e inovação no primeiro semestre. No primeiro semestre não tem lá a disciplina de metodologia científica. Eu não sei se todos os cursos da UFES, os alunos é uma disciplina obrigatória para todos os cursos. Sim, Marcelo. Perfeito. Então, para mim deveria ter metodologia científica / empreendedorismo e inovação. Para quê? Para que o aluno já fosse sensibilizado, já fosse exposto ao vírus do empreendedorismo e da inovação no primeiro semestre. Por quê?
Porque se ele se apaixonar por aquela linha, eu não quero seguir na linha da pesquisa pura, aplicada, da pesquisa pura, ciência pura, eu quero seguir na linha do empreendedorismo, da inovação. Então, no primeiro semestre, ele já vai direcionar o curso dele para aquele segmento. Ele já vai começar a visitar os laboratórios da UFES, na área da tecnologia de informação e comunicação, que ele sabe que é a base de tudo hoje. Ele já vai começar lá no mecatrônica, enfim. Ele já vai ter essa visão no primeiro semestre. Não adianta o cara chegar no final, lá no TCC, e resolver transformar o TCC dele em negócio. Imagina o quanto de tempo que ele perdeu e o quanto de mentoria, assessoria que ele perdeu dentro da universidade. Então, eu defendo isso no começo. Direcionamento dos alunos com perfil empreendedor para desenvolver um TCC com perfil de mercado, vai nessa linha. E prospecção de banco de TCC, dissertações e teses, ou seja, fazer uma varredura, uma prospecção, literalmente, uma mineração de dados do que já foi feito na UFES, por exemplo, nos bancos de teses, de dissertações e TCCs, identificar aquelas linhas de pesquisa que possam gerar produtos de mercado. Pode passar, professor? Busca de banco de patentes por tecnologia de domínio público, isso é fundamental. As patentes, depois de um determinado período, elas se tornam domínio público. Então, tem muita tecnologia que vocês estão desenvolvendo aí dentro hoje, que já tem a receita do bolo pronta, lá na Polônia. É só você entrar lá, Ctrl+C, Ctrl+V, levar para o seu laboratório e tem lá a receita para você fazer algo que você está gastando um dinheiro enorme, tempo, virando noite no laboratório, e já tem isso aí pronto em outro país, de graça, as pessoas não sabem disso. Parcerias com iniciativas privadas, incubadoras, aceleradoras, órgãos como o Sebrae, mentores independentes, consultorias para acompanhamento de professores e alunos. Para quem não sabe, tem o Sebrae Lab aí próximo a vocês, da UFES, né, um laboratório que ajuda no desenvolvimento de protótipos, desenvolvimento do negócio. Então, a UFES tem uma incubadora, o professor Hamilton aí, grande professor Hamilton é o responsável. Então, aproximem-se desses hubs, desses locais. Pode passar, professor? E qual é a vantagem, tanto para o lado do aluno, quanto para a instituição, a universidade? Os alunos vão ficar mais motivados, realmente, porque eles vão entender que aquela disciplina, aquela estatística que ele está usando, que ele está tendo que aprender, como eu sofri bastante no meu mestrado e doutorado, porque eu não sou da área de exatas, mas depois eu fui entender a importância da estatística quando eu comecei a fazer o meu experimento. Então, quer dizer, quando você passa a enxergar a aplicabilidade de uma disciplina, de um conteúdo de uma disciplina, você fica muito mais motivado para fazê-la de forma adequada. Possibilidade de retroalimentação do programa de empreendedorismo, ou seja, quando você desenvolve tecnologia dentro da universidade, você gera receita para poder reaplicar, fazer uma retroalimentação dentro da própria universidade, nos seus laboratórios, nos seus espaços de inovação. Só dando 2 exemplos aqui, a Google foi criada por estudantes da Universidade de Stanford e o Facebook foi fundado pelo Zuckerman em Harvard, e até hoje Harvard e Stanford recebem royalties dessas 2 empresas de tecnologia. Pode passar? Acho que é o último slide. Para reflexão, alguns quotes daí, alguns ditados que eu gosto demais, que é o melhor feito do que perfeito, né? Apresentem o protótipo de vocês, o produto minimamente viável, não fiquem preocupados com críticas, se está feio, se está com fio pendurado. O importante é você validar o conceito, validar a hipótese, para depois você pensar em aprimorar. Einstein, cara que eu sou fã aí, acho que muita gente que sempre disse que a insanidade é fazer as coisas sempre da mesma forma e querer resultados diferentes, né? Então, saia da sua zona de conforto. Se não está boa a sua vida, na academia, no trabalho, na vida pessoal, procure identificar o que está acontecendo e muda essa sequência, esse framework aí. Testar não significa conseguir, né? Tentar não significa conseguir, mas todos que já conseguiram um dia tentaram. Então, isso eu falo sempre e eu uso para mim o tempo todo. Não adianta você ficar paralisado, porque as pessoas, com medo das críticas, medo do julgamento, principalmente nas redes sociais, os haters aí, como o professor estava falando no começo, você não vai sair do lugar. Então, tenha foco naquilo que você faz, acredite em você mesmo e tente. Se você não tentar, você não vai conseguir.
E para finalizar, a última aqui, que eu acho bem bacana, que é o Less Tech, More Touch, né? Menos tecnologia, mais contato. Eu acho muito engraçado quando a gente vai em alguns eventos de empreendedorismo, de startups, ou qualquer que seja, e você vê ali o tempo todo as pessoas praticamente com a extensão do braço, que é o celular, elas passam 90% no celular ao invés de conversar, de interagir com as pessoas que estão ali. Ou seja, a oportunidade de você validar a sua ideia, validar a sua hipótese, validar o seu produto, validar o seu conceito, conversando com as pessoas, buscando opiniões, interagindo. No ônibus, por exemplo, você vai as pessoas no ônibus, eu sei que isso acontece, ou em transporte público de uma forma geral, a pessoa, ao invés de interagir, ver o que está acontecendo no ambiente, para entender, buscar aquela coisa do insatisfeito produtivo, né? Como é que eu posso melhorar a questão da catraca aqui, para ser mais eficiente, mais ágil? Não pode automatizar esse processo, não pode ter reconhecimento facial. E pensando e simulando situações dentro do transporte público, no restaurante aí da UFS, na hora que estiverem almoçando, ao invés de almoçar e ficar lá no celular depois, olha para o restaurante, vê como é que é o processo de produção de alimento, de como eles servem o alimento, como que eles processam os resíduos. O que eu posso fazer para ajudar, para melhorar algum processo desse? Então, essa é a história. Menos tecnologia e mais contato. Pode passar, professor? E a nossa mensagem final, essa é a última slide mesmo, é uma historinha que eu gosto de contar, que eu acho bem interessante, ensina muito para a gente. Vocês sabem que o Japão é uma ilha, tem na base da sua alimentação frutos do mar, e é um grande consumidor de atum. Devido à caça predatória e até caça proibida, né, aquela coisa da pirataria, de um país invadir a área oceânica do outro, de forma ilegal, como acontece aqui no Brasil também, eles cada vez mais tiveram que se afastar do litoral para buscar o atum, porque os cardumes estavam ficando mais escassos nas proximidades, até a questão da poluição, enfim, uma série de fatores. E eles começaram a ter que, infelizmente, congelar esse peixe, não vinha mais fresco como vinha anteriormente. E começou a haver uma taxa de rejeição absurda desse produto pelo consumidor. Não queriam aquele peixe, não tinha gosto, não tinha textura, porque na hora de congelar, enfim. O que eles pensaram em fazer? Uma estratégia. Colocaram tanques com água salgada nos porões dos navios, pescavam peixe e colocavam dentro daquele tanque. Então os peixes, teoricamente, iam chegar frescos. Só que o que aconteceu? Os peixes eles ficavam com pouca atividade, não estavam no mar, estavam confinados ali no espaço reduzido, e aquele baixo metabolismo acabava interferindo no sabor da carne. E a reclamação do consumidor continuou em alto nível. O que eles fizeram? Qual a solução? Não podia congelar, não podia trazer vivo daquela forma, não tinha como pescar na proximidade para trazê-lo fresco. Alguém teve a brilhante ideia, um inovador, aquele cara que ao invés de ficar no celular, ou aquela menina fica olhando as coisas e tentando identificar a solução, falou, que tal se a gente de vez em quando vem na rede aqui uns tubarões pequenininhos aqui, vamos colocar um tubarão ali dentro? Cara, você está maluco? Colocar tubarão no tanque para comer o peixe? Mas você já pensou, ele vai comer 1, 2, 3, 10? Nós temos milhares aí. Só o fato do tubarão estar no tanque já deixa todos os peixes em alerta o tempo todo. E esse estado de alerta mantém o metabolismo deles acelerado e, evidentemente, não compromete a carne. E foi o que aconteceu. E isso eles usam até hoje, essa técnica, de colocar um tubarão no tanque do atum. Em resumo, para a gente fechar, coloque um tubarão no teu tanque. Se você está numa fase aí de não enxergar um futuro na sua vida, você está insatisfeito com o seu curso, você não está vislumbrando possibilidade de mercado de trabalho, porque o mercado está saturado, enfim. Coloque um tubarão no seu tanque, na sua vida, no seu dia a dia, e você vai ser estimulado a buscar soluções novas, inovar, independente de gerar nota fiscal, mas você vai gerar qualidade de vida e prosperidade para você. Pode passar, professor? Acho que
Agora são as dúvidas dele. Muito obrigado aí pela atenção. E o último slide aí são as dúvidas aí mesmo. Eu vou colocar agora na nossa tela aqui para ficar mais fácil a gente parar a apresentação. Isso a gente vê aí. Obrigado, Marcelo. Eu acho que foi muito interessante o que você colocou. Eu fico contente que muitas coisas que eu tenho conversado com os alunos aqui estão muito alinhadas com o que você disse. Queria aproveitar a oportunidade, antes de dar a palavra aqui a alguém que queira, perguntar para você, você poderia nos dizer sobre a diferença de inovação e empreendedorismo? Né? Elas são a mesma coisa, são diferentes, andam junto? Né? Pode falar um pouquinho? Claro. Bom, não vou falar que o que eu falo não significa que seja o certo, nem que seja a verdade, mas vou passar as minhas impressões. O empreendedorismo é a habilidade que as pessoas desenvolvem, é uma competência, volto a dizer, assim como a criatividade, assim como a inventividade, é uma competência que pode ser desenvolvida de resolver problemas, de criar soluções para problemas reais, não para problemas que nós achamos que sejam problemas. Isso é uma diferença enorme em relação a isso. A inovação é quando você consegue se diferenciar da sua concorrência. Você é um empreendedor, eu vou abrir uma unidade móvel de venda de sanduíche para colocar na porta aqui da UFS, que é um local de altíssimo movimento, eu tenho certeza que vai dar muito certo. As pessoas, os estudantes, sempre com orçamento contado, o estudante, a gente sabe como é, mora em república, então às vezes troca uma refeição por um sanduíche, então eu vou colocar aqui. Isso é um empreendedorismo baseado num histórico, baseado num modelo que já é existente. A partir do momento em que você adiciona um elemento que te diferencia da concorrência, quer seja ele, tem vários exemplos aí, mas vocês já devem ter visto na internet, no YouTube, tem esses empreendedores de rua que se transformaram em palestrantes, né? Tem vários casos desses, né? Aquele camelô lá do Rio, que hoje é um palestrante internacional, vai para Dubai fazer palestra de empreendedorismo. Por quê? O que ele fez? Ele começou a criar kits que até tem um carrinho de pipoca. Ele criou um kit que ali tem um guardanapo, ali tem uma balinha de hortelã, ali tem um fio dental. Então ele se diferenciou, porque todo mundo que come pipoca sabe que tem um incômodo depois. Não tem um fio dental, isso está me incomodando. Ele não, ele já criou um kitzinho, um combozinho, teoricamente gratuito, mas não é gratuito, porque ele já tinha embutido no preço, por isso que é tão importante você ter essa noção financeira. A partir do momento que ele se diferenciou, ofertando algo que promoveu um bem-estar ao seu consumidor, fio dental, um guardanapo, uma balinha de menta, coisa simples, mas ele passou a ser visto de forma diferente. Não somente isso, mas evidentemente a forma como atende o público, com um sorriso, como diz aquele outro empreendedor, o sorriso abre não só as carteiras, não só as bocas, mas os sorrisos, né, na forma simplória dele se manifestar. Então eu vejo dessa forma, o empreendedorismo é criar soluções para problemas, a inovação é ter essas soluções só que de uma forma diferenciada. Basicamente é a minha visão. Legal. E aí, quem que vai fazer uma pergunta e falar alguma coisa aqui para o Marcelo? Silêncio, um olhando para a cara do outro, o que eu faço? Ramon, vem cá que você é o aluno que está fazendo uma pesquisa com a professora Jaqueline, você sabe tudo de registro de patente, né? O que você queria falar para o Marcelo? Tem um estudante aqui que ele você é bolsista dela, né, Ramon? Bolsista da professora Jaqueline, que ela fez a especialização dela, a pós-graduação, no INPI. Você sabe que eles têm lá um doutorado, um mestrado, né? Sim. Então ela e o Ramon é bolsista. Então, em relação aos seus alunos que estão desenvolvendo esses projetos que você... no caso que você me enviou,
foram do ano passado, é isso? Do ano passado. Né? Eu coloquei para vocês no WhatsApp que ele tem falado da embalagem da Nós, certo? Está aí no WhatsApp de vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo, quer falar? Vem aqui, vem aqui. E aí você aparece mesmo. Luísa aqui. Oi, Marcelo. Ei, tudo bem? Tudo. Aqui é a Luísa. Prazer. Você deu exemplo da Coca-Cola, né? Que o nome da Coca-Cola é o que movimenta o mercado, não a embalagem em si, não o conteúdo. Eu soube que a Coca-Cola ela não tem a patente da química que ela utiliza, correto? E também eu gostaria de saber qual é a vantagem, se eu criar uma peça, qual é a vantagem de eu patentear essa peça, sendo que depois de alguns anos ela vai ser aberta, né, ao público. Perfeito, obrigado pela sua pergunta. Eu vou sentar lá. Em relação à Coca-Cola... Ela está te vendo, tá? Ah, tá bom. Em relação à Coca-Cola, realmente não é patente, é segredo industrial. Tem empresas que optam pelo segredo industrial porque quando você submete um pedido de patente para uma composição farmacêutica ou uma composição de um alimento, como é o caso da Coca-Cola, teoricamente é um alimento, teoricamente, né? Mas há controvérsias. A partir de um determinado período, esse documento de patente ele se torna público, mesmo a empresa tendo a prioridade e a exclusividade na sua produção, desde que tenha protegido naquele determinado país, evidentemente. E as proteções elas são feitas de forma individualizada em cada país. Só que o que a Coca-Cola pensou? Se eu patentear, essa fórmula ela vai se tornar pública. Então as pessoas, outras empresas, elas podem usar a minha fórmula e mascarar o produto, colocando um outro nome, né, colocando um elemento a mais minimamente para diferenciar, mas se apropriar da nossa tecnologia. Então eles optaram por uma decisão radical, perigosa, mas que até hoje vem dando certo, que foi de aplicar por segredo industrial, que o nome já diz, é um segredo, ou seja, a matriz da produção da Coca-Cola, o elemento principal da fórmula, eu não sei exatamente como funciona, mas eu ouvi dizer que ele vem dos Estados Unidos, ele é direcionado e a partir daquela matriz é como se fosse uma cultura de fungos, né? E você tem ali os elementos base e a partir dali você cria as outras colônias. Em relação à questão da patente, no caso da joia, não é passível de patenteamento. Por quê? A patente ela pode ser de modelo de invenção, que é algo inédito, não existe no mundo, como foi o meu caso, um produto que tinha essa finalidade, mas que nenhum outro era similar. Pode ser de modelo de utilidade, que é quando, vou dar um exemplo do telefone celular. Quando Graham Bell inventou o telefone lá nos idos de 1800, ele fez a patente de invenção. Todos os aprimoramentos do telefone que foram feitos de lá para cá, aquele telefone que era inicialmente de manivela, depois passou para disco, depois passou para teclado, até que hoje é celular, todos esses aprimoramentos foram patentes de modelos de utilidade, foram aprimoramentos. No caso da joia, o que mais se aproximaria da proteção intelectual seria o desenho industrial, né, que é o que? Aplicado a móveis, por exemplo. O design de uma cadeira, de uma geladeira, isso é desenho industrial. No caso da joia, dificilmente você teria como enquadrá-la num desenho industrial, só se fosse algo muito disruptivo, mas eu não consigo identificar qual seria essa possibilidade. No setor, na cadeia da gemologia, que a gente mencionou anteriormente, o que eu vejo passível de patenteamento são realmente os processos industriais, os processos ali de lapidação, os equipamentos a serem utilizados, algum elemento. Você quer ver um exemplo que seria fantástico, revolucionaria boa parte do mundo? Como que até hoje, desde sempre até hoje, passaram-se milênios, se utiliza o mercúrio para fazer a separação do ouro nos garimpos, que é um metal altamente
potencialmente tóxico. As comunidades ali da Amazônia, onde tem aqueles mineradores ilegais, já tem estudos mostrando que eles estão contaminados, os peixes contaminados, já apresentando sintomas graves. Ou seja, dentro dessa cadeia da gemologia, né, que é a cadeia, quem desenvolver uma substância que substitua o mercúrio para promover essa separação vai ficar bilhardário, né, e vai ganhar uma estátua em frente às Nações Unidas por ter contribuído para salvar a vida e contribuir para a melhoria da saúde de milhares de pessoas. Então, quem sabe não serão vocês aí, um de vocês. Legal. Veja, só para colocar, também tem muito caso de direito autoral, porque muitas vezes o design de joia ele faz um desenho, certo? Perfeito. E aí registra aquela imagem bonita lá, com o nome dele assinado, né, que é mais barata, mais fácil, a coisa. No caso da joia, você pode fazer isso. Até porque, sabe, Marcelo, existe um conflito muito sério no setor. Até que ponto o projeto de uma joia, ela é design, né? Porque o que aconteceu no mercado, no setor, foi que o sistema de passar do mestre para o aprendiz, como era feito com a movelaria lá no início do século XX, ainda continua no setor joalheiro, porque ainda tem muita joia autoral, joia que é feita exclusiva, uma peça só, e esse processo é passado. Mas com o desenvolvimento da tecnologia que tem agora no mercado, né, você pode produzir uma modelagem digital e ela dali sai direto para a máquina que vai fazer 1.000, 2.000 peças dessa aí. Essa concepção acaba modificando um bocado, sabe? Porque aí o desenho industrial mesmo, design industrial, né, que posso patentear, você pode colocar, porque você está fazendo um formato ali, uma forma de que você pode colocar. Então, isso é um tema que a gente vai tentar trabalhar aqui, mas ela ainda tem essas duas vertentes, né? Eu posso fazer um desenho bonito, assim como o pintor faz, alguém faz uma música, uma poesia, e registrar lá. Se alguém fizer alguma coisa daquele que apareça com aquela imagem, eu posso. Só que você faz um desenho. Alguém pode fazer um objeto tridimensional. E aí vai ter um conflito muito sério uma coisa com a outra, entendeu? Certo? Foi bacana essa abordagem. E só dando uma informação adicional, o registro do direito autoral, quem tiver uma obra literária ou um desenho aí de uma joia, como é o caso que você está dizendo dessa possibilidade, o registro é feito pela Biblioteca Nacional. Sim. E a Biblioteca da UFES, né, ela é credenciada pela Biblioteca Nacional. Essa metodologia de nova da inovação, eu registrei o direito autoral aí na Biblioteca da UFES, por sinal. Então, aí o que os espertões estão fazendo hoje é desenhar uma coisa e colocar lá, no caso do formato. Mas quando você entra na questão mesmo industrial, porque pô, você tem uma joia desenhada lá, mas eu vou querer fazer, a Tiffany quer fazer 1.000 delas, ela não quer fazer uma só, porque ela vai ganhar muito mais vendendo 1.000. E aí... Escala, né? Escala. Sai desse campo, e é essa questão que está acontecendo no setor joalheiro. Mas as máquinas, elas estão vindo com uma força fabulosa aí. Eu tive agora em São Paulo, na Feninger, ali, que é a maior feira do setor. Eles estão fazendo máquinas que você coloca 10.000 gemas na peça antes de fundir ela. E aí, quando ela sai, algumas estão saindo com acabamento de polimento, nossa, você fica impressionado de ver o que eles estão fazendo. Porque os processos vão evoluindo, as pessoas estão trabalhando em cima disso. Que é um mercado muito interessante para quem está aqui. Você pode desenvolver uma máquina que faz uma joia com mais rapidez, entendeu? Não tem. Uma curiosidade, professor, só ratificando, você havia me dito, mas eu não me recordo. Esse curso de gemologia, ele faz parte da grade da engenharia, é isso? Não, CCJE, da economia, para você ter ideia. Ah, da economia, não, eu lembro. É uma curiosidade, como eu falei no começo, numa parte da nossa conversa aqui, que eu não chamo essa metodologia
de algo que possa, uma ferramenta, um instrumento que possa transformar um projeto científico em negócio. Eu falei acadêmico em negócio. Porque quando você fala científico, você exclui várias áreas, inclusive a economia. Porque o cara, eu sou economista, eu vou trabalhar com números, o que eu vou fazer com empreendedorismo? Só que tem muitos economistas que eu conheço que tiveram um insight aí para criar uma plataforma automatizada para atender clientes nessas demandas da área específica deles, inclusive na área de investimento, né, bitcoins aí que tem muita demanda. Eu queria que você transmitisse essa pergunta aí para os seus alunos e alunas. Quem deles ou delas tem esse pensamento de empreender, na verdade? Até que ponto essa provocação... Alguém tem vontade de ser empreendedor aqui? Silêncio. Hein? Ninguém? Não, parece que não. Ela que teve, a Luísa que teve aqui com você. Ih, parece que caiu. Deixa eu voltar aqui que eu mexi aqui, eu acho que saiu da... Voltou aí, Marcelo? Oi, não, eu mexi aqui no computador, acho que desconectou. Não, só tem uma pessoa. Parece que não é a tendência aqui que predomina, não. Você está ouvindo, Marcelo? Deu uma congelada agora. Agora, está melhor agora? Agora eu estou te ouvindo, mas você está congelado. Deixa eu desligar minha câmera aqui. Deixa eu fechar e abrir. Ver se vai... Pronto. Agora estou te ouvindo bem. Não, pode abrir a sua também. Acho que você foi virar o computador. Foi porque eu mexi aqui e desconectou o cabo. Eu imaginei. Não sei se você chegou a ouvir a minha pergunta. Provocar seus estudantes aí para ver qual deles tem esse pensamento de ser empreendedor. Eu tenho a resposta. Só a Luísa aqui que levantou a mão. Os demais parece que não tem essa vantagem, não, de ser, talvez, ser um empregado ou ser artista, né, ser famoso aí como artista, usando as habilidades. Não, só de curiosidade, mas como diz o outro, tá tudo certo, o importante é ser feliz com aquilo que você está fazendo, independente do que seja, né? Esse que é importante. Bom, professor, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz em ter essa conversa de alto nível aí com vocês. Espero ter contribuído, espero ter sanado algumas dúvidas e ter feito algumas provocações que possam gerar aí desdobramentos, não somente, como eu falei, na vida acadêmica, na vida profissional, mas na vida pessoal também. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou agradecer ao Marcelo. Tudo bem? Então, Marcelo, eu queria agradecer também a sua disponibilidade, a sua generosidade, que é uma pessoa com o seu conhecimento, com a sua envergadura, com o que você faz, disponibilizar uma tarde inteira, né, de forma gratuita, né? A gente fica muito agradecido por essa oportunidade e se precisar de qualquer coisa, pode contar. Tá? Muito obrigado. Volte sempre. Que bom. Obrigado, sucesso, um abraço para todo mundo aí. Ok. Eu vou desconectar aqui então, Marcelo, tá bom? Um abraço e obrigado. Outro. Vou encerrar aqui.